Salve galera, a pedido de muitos aí sobre como criar legendas clean, como criar legendas cinematográficas nesse estilo agora que tá bem alto aí no Instagram. Diversos criadores de conteúdo têm adotado esse estilo. Eu também tenho adotado esse estilo de uns tempos pra cá. Decidi fazer esse tutorial para que você possa aplicar aí nos seus conteúdos e explorar esse estilo aí que tá super em alta aí nos seus vídeos. Então eu já tô com um vídeo de exemplo aqui, é um vídeo meu mesmo, esse vídeo eu já até postei no meu Instagram sobre as fontes, né? Qual é a fonte que eu uso? Depois de vários comentários aqui pedindo... Então o vídeo tá cru, tá sem efeito nenhum. Eu vou só literalmente fazer as legendas aqui. Então aqui dentro do Premiere Pro, para você criar as legendas, você tem que vir em texto. Você vai transcrever a sequência. No meu caso, a sequência já tá transcrita. Com a sequência transcrita, você vai vir aqui nessa opção, ó, que tem um C. Você clica nela, ele vai criar as legendas. Só que antes de criar as legendas de fato, você vai colocar essa setinha para baixo e vai colocar essas configurações aqui, ó. Vai puxar essa linha bem para baixo, que é o minimum duration in seconds, puxa bem para trás, pode deixar em 1.5, e essa daqui também você puxa bem para trás. E aí depois você coloca em single, que vai ficar tudo numa linha só. Bota para criar, a gente espera o resultado e a legenda já tá criada. Qual é a fonte que eu uso? Depois de vários comentários aqui pedindo... Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todas essas legendas aqui, vai vir em Essential Graphics, vai clicar em Edit e vai clicar aqui no texto e vai selecionar a fonte da sua preferência. Quais as fontes que eu recomendo para esse estilo? Helvetica, Creative Display, Poppins, Robert e Montserrat, que são as 5 fontes que eu indico exatamente nesse vídeo aqui. Eu, como de costume, uso sempre a Creative Display ou Helvetica. Vamos usar a Helvetica nesse caso aqui. É importante também que seja uma fonte bold, tá? Ou seja, essas fontes que eu citei, você usa ela na formatação bold, bem... uma espessura bem larga mesmo, para ficar uma estética mais clean, mais bonito. Agora você vai vir aqui nessa opção e vai centralizar ao meio. Centralizou ao meio, você vai aumentar o tamanho dela aqui. E o pulo do gato tá nessa opção aqui, ó, que é o que eu sempre cito nos meus conteúdos, que eu já citei algumas vezes no Instagram, mas a galera não pega. Você tem que deixar esse espaço mínimo entre caracteres em menos 50, que aí a fonte fica mais juntinha e isso fica mais bonito. Deixa a fonte mais clean. Nesse caso aqui, para essa fonte eu vou usar até menos 60, que aí ela vai ficar mais juntinha ainda. Aí você vai posicionar ela um pouco abaixo do seu queixo, não tanto, ó, pode deixar aqui assim. Não precisa deixar tão grande também, mas só de fazer isso aqui, olha como é que já fica. Qual é a fonte que eu uso? Depois de vários comentários aqui pedindo qual a fonte que eu uso, fica bem interessante. Agora a gente só precisa ajustar isso aqui, eu posso diminuir um pouco aqui. E agora, você não vai ajustar ela aqui nas legendas mesmo, porque aqui nas legendas você só consegue mexer nas correções ortográficas mesmo, você não consegue fazer muita coisa. Você vai selecionar todas elas. No meu caso aqui, como eu tô de blusa preta, que já tá fazendo uma sombra, já tá dando um contraste com a fonte, eu vou tirar o shadow e vou deixar ela cru. E agora eu vou vir aqui em Graphics and Titles e vou converter as legendas para gráfico. Converti a legenda para gráfico, agora eu vou fazer umas formatações aqui, brincando com a diagramação dos textos. Então, por exemplo, ó, qual é a fonte que eu uso? Eu quero criar um título, por exemplo, nesses primeiros segundos. Qual é a fonte que eu uso? Eu vou colocar esse aqui para baixo, pode colocar ele bem lá para baixo, ó. Deixa eu aumentar a timeline. Vou colocar ele bem lá para baixo. Esse aqui vai ficar um pouco aqui, próximo a ele. Vai fazer tipo que uma escadinha, né? Então, ó, pode deixar assim, ó. Deixa bem próximo uma da outra. E aí, a gente vai estender até o final da camada todas as fontes aqui, ó. Todas essas camadas aqui, até o final do canal, né? No caso. E aí, olha só, vai ficar uma em cima da outra. Fonte que eu uso? Agora a gente só precisa reposicioná-las. Então, por exemplo, ó, o uso pode ir lá para baixo, que é a última frase. E aqui você tem que ter um pouco de noção de design para poder posicionar as fontes exatamente nos locais certos. Então, ó, essa daqui pode poder ficar aqui, pode diminuir um pouco também. O segredo aqui tá em literalmente brincar e fazer uma coisa nova. Ó, qual é a fonte? A gente joga pra cá, a gente pode puxar bem pra cá. E aí, ó, aqui a gente pode diminuir bem pra ele poder completar a frase. E aí fica bem bacana, tá vendo? Isso aqui, cara, não tem regra. É só você seguir aí ao seu gosto mesmo e fazer uma boa diagramação para as fontes ficarem bem posicionadas uma com a outra e não ficar um negócio embolado. Por exemplo, aqui a fonte, eu posso mudar a formatação dela, nesse caso aqui específico, para poder criar uma quebra de padrão ali. Ó, eu posso usar uma regular e colocar ali em itálico. Fica bem bacana. Ou você pode usar uma outra fonte também para ficar ainda mais bonita. Eu vou usar, por exemplo, aqui a Apple Garamond. Olha lá que legal. Fica bem interessante, ó. Pode usar uma formatação mais fina. Aumenta um pouquinho. E aí a gente consegue colocar um pouquinho aqui pro lado, ó, pra poder completar a frase. E aí olha só que interessante.
Qual é a fonte que eu uso? Tá vendo? Fica bem interessante, cara. E aí, para ficar mais interessante ainda, você pode, por exemplo, vir aqui em algumas partes do texto, ó, e colocar um modo de mesclagem em Defiance. Ó, você vai vir aqui em Effect Controls. Se não estiver aparecendo, você vem em Window e clica em Effect Controls aqui, ó. E aí você muda o Blend Mode para Defiance. E olha lá que interessante. A fonte, eu posso fazer isso também, porque é uma fonte diferente, ó. Aqui no A fonte. Ó, interessante. Nesse caso aqui eu acho que nem vai mudar tanto, porque já tá em cima do preto, né? O Defiance, o modo de mesclagem de Defiance, ele basicamente inverte a cor da camada. Então, por exemplo, aqui ele tá me trazendo tudo que é branco ele torna preto e o que é amarelo ele torna azul. Dentro do círculo cromático ali, né? Ele faz essa troca de cores. Olha que interessante que ficou. Qual é a fonte que eu uso? Depois de Bacana, né? Aqui eu já posso diminuir o caractere também, ó. Se eu quiser, nesse caso aqui, eu posso dividir essas palavras também. Em vez de deixar depois de vários, eu posso dividir em dois, ó. Só vir aqui, ó, depois, e encontrar onde eu falo a frase, ó, depois de aqui entro várias, eu corto aqui com C, e aí apago vários, volto aqui e deixo só o depois de. E aí novamente eu posso fazer uma formatação aqui também, ó, depois de. Ó, interessante, aumenta bastante aqui. Aí a bolinha do I pode entrar aqui no meio desse espaçamento de uma palavra da outra aqui do depois de, ó. Por exemplo, ó, olha que interessante. Aí nesse caso aqui o acento agudo ele tá pegando no depois de, né? Então a gente aumenta um pouquinho o depois de e olha lá. Depois de vários comentários aqui pedindo qual fonte que eu uso. Aqui, por exemplo, eu posso trocar também, ó. Pode vir pra baixo. Que fonte é essa? Aí o acento agudo novamente pode entrar aqui no meio, ó. Então tá vendo? O segredo é esse, cara. É você explorar e saber encaixar as palavras, ó. Tá vendo? Isso fica bem interessante, ó. Nesse caso aqui eu aumentei bastante, então eu posso diminuir um pouco, ó, pra não ficar tão grande. Olha aí que interessante. Fonte é essa? Que legenda é essa? Enfim, esse de liberar. Então, cara, é isso. Basicamente é isso. É você literalmente brincar com as palavras. Você pode usar isso aí sem moderação. Isso fica muito bonito no vídeo, ó. Qual é a fonte que eu uso? Você pode usar uma fonte diferente aí e ir brincando com as fontes. Eu vou dar mais um exemplo aqui, ó. Por exemplo, comentários aqui pedindo qual a fonte que eu uso. Pedindo ó, aqui quando eu falo a fonte eu posso trocar de novo, ó. Igual eu fiz lá no título. Então eu vou puxar um pouco pra cá. Aí vou trocar lá pra Garamond. Olha aí que interessante. Pode aumentar mais, pra ela poder aparecer mais. Esse caso aqui ficou mais ou menos, né? Vamos puxar um pouquinho mais pra baixo. Não gostei muito lá pro outro lado, não. Aqui tá legal. Qual a fonte que eu... Fonte é essa? Que legal. Ó, aqui pode mudar também. A legenda é essa. O essa vem pra baixo, novamente. Aí ele pode ficar exatamente aqui nesse espaçamento aqui, ó. Aí nele eu também vou fazer vou usar o Blend Mode. Aqui eu não preciso usar o ponto de interrogação, não, tá? Foi o próprio aplicativo que fez isso, o programa, né, que fez isso. Tá aqui. Que legenda é essa? Enfim, a gente pode colocar aqui um ponto, né? Se de liberar. Aí aqui a gente faz de novo. Aqui eu esqueci do Blend Mode, né? Vamos voltar aqui e botar no Defiance. Show. Liberar a gente bota pra baixo. Ó, aqui dá pra fazer um negócio muito interessante, ó. Novamente. Aumenta bastante, puxa pra cá e aí ele vai ficar ali no meio, ó. Tá vendo? Decidi liberar, ó. Olha que interessante. Esse de liberar, 5. Aqui eu posso botar o 5 mesmo. 5 fontes. Maravilha. Isso fica muito interessante, cara. Muito interessante, ó. A gente pode usar isso aí sem moderação, cara, em todos os vídeos, porque fica chato quando o vídeo é só legenda. Então, se você souber usar isso aí, cara, ao seu favor, vai ser bem interessante. Aqui eu posso mudar o fonte também pra Apple Garamond de novo, porque é uma fonte diferente, né? Aí essa eu vou... É um título diferente, na verdade. Então, ó, 5 fontes que combinam. Aí que combinam eu vou fazer de novo. Que combinam... Show de bola. Que combinam com quase tudo. Com quase tudo a gente faz de novo, porque é título, né? Aqui eu tô olhando pra baixo, né, no vídeo, porque aqui, na verdade, no vídeo original eu usei uma animação, então eu já sabia que eu ia fazer isso. Então, pra mim, tava demais. Num vídeo aí que vocês estiverem fazendo pro cliente de vocês, talvez esteja inteiro, né? Aqui fica interessante ó, a gente fazer isso aqui, ó, botar o M dentro do T, da cabeça do T aqui, ó, fica bem legal, ó. Aí que interessante que ficou. 5 fontes que combinam com quase tudo. Fica bem interessante, cara. Vocês podem usar isso aí sem moderação, ó. Fica muito interessante. Só de vocês fazerem isso aí, vocês já conseguem aí uma nova modalidade para poder cobrar. Vocês conseguem orçar isso aí nos clientes de vocês também, né? Por exemplo, legendas básicas, tal preço, legendas dinâmicas com
legendas cinematográficas, digamos assim, é outro preço, então isso é muito interessante para você precificar o seu serviço de edição. E olha aí como é que ficou. Qual é a fonte que eu uso? Depois de vários comentários aqui pedindo qual a fonte que eu uso, fonte é essa, que legenda é essa, enfim, decidi liberar 5 fontes que combinam com quase tudo. Muito interessante, usem sem moderação. Uma dica bônus aqui é quando você for fazer vídeos desse estilo, você pode usar aquele formato cinematográfico de B-roll também. Acabei de puxar aqui, por exemplo, então uma cena de um filme, ó, filme do Coringa. Então olha só que interessante. Você pode, por exemplo, vir aqui em Effects e puxar o efeito crop para poder cortar essa imagem e deixar quadradinha. Ó, a gente vem aqui, left a gente puxa um pouquinho, ó, até aqui, e right também. E olha só que interessante, já ficou quadradinho. A gente vem em Effects de novo e bota Rounding Edges. Esse aqui, ó. 2 cliques. Você pode arrastar ou dar 2 cliques, fica a seu critério aí. Aí aqui no Fractal Influence, você deixa ele zerado, porque ele é tipo que faz tipo que um ruído, né, nas bordas. O Edge Sharpness você pode botar pra 10. E aqui na borda você arredonda, ó. Depende muito do tamanho da imagem, mas nesse caso aqui 43 ficou legal, ó. Aí depois é só você centralizar pro meio. E aí que interessante, você pode aumentar a escala de novo, se precisar. Ó, fica muito interessante. Então, ó, se eu colocar isso aqui no meio do vídeo, por exemplo... Qual é a fonte que eu uso? Depois... Aqui eu posso encaixar isso aqui, por exemplo, ó. Encaixar aqui. Eu tenho até uma intro de uma série que eu faço no Instagram que tem exatamente essa cena aqui. Olha que bacana. Uso. Depois de vários comentários aqui pedindo qual a fonte que eu uso... Viu? Não tem nem contexto com o vídeo, mas ficou bacana. Então, cara, esse é um estilo ótimo para vocês poderem agregar aí no trabalho de vocês, nas edições de vocês. Fiquem à vontade aí para usar as fontes, os recursos que eu disponibilizei aqui. Qualquer sugestão ou dica de conteúdo, deixa no comentário aqui dessa aula. Não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal e eu te vejo na próxima.